fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Iguais diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Meus queridos, minhas queridas, diante do que está acontecendo no Brasil, lembro do que ensinava Aristóteles, ainda no século IV antes da era cristã, que uma sociedade, quando perde os laços que a viabilizam, aproxima-se da própria extinção. Não creio que a sociedade brasileira esteja próxima da extinção, mas estamos caminhando, ou estamos sendo conduzidos por um caminho muito perigoso. Como consequência desse caminho, receio que a sociedade brasileira, eu, você, nossos filhos, tenhamos que pagar um preço muito elevado para retomar o caminho, preço cujo tamanho será proporcional ao tamanho dos desvios ou da perda dos laços que viabilizam a sociedade e ao tempo que demorarmos para corrigir esses desvios ou refazer esses laços. Nossa proposta por uma sociedade participativa e solidária envolve toda uma visão de vida, laços e valores sintonizados com os avanços da ciência e da tecnologia. Isto é, propõe novos princípios e práticas de dimensão civilizatória, se assim se pode dizer. Nem por isso, porém, a proposta deve passar ao largo de questões conjunturais específicas do momento, mesmo porque essas questões, em geral, têm muito a ver com a nossa proposta. Assim, posso afirmar que a crise por que está passando o Brasil e seu contínuo agravamento, ou a falta de saída, tem muito a ver com nossa organização social e política extremamente concentrada no poder federal e dentro do poder federal do executivo. Não fosse essa concentração contrária à civilização participativa e solidária, certamente não teríamos chegado onde estamos chegando ou onde estamos ameaçados de chegar. Em compensação disto, e também porque creio que em momento assim nenhuma pessoa ou instituição que tenha assumido sua responsabilidade social ou cívica tem o direito de estar ausente. Por causa disso, cabe-lhes a todas essas instituições refletir, analisar e propor soluções e alternativas, cada uma dessas instituições ou pessoas na sua dimensão e na sua competência, para contribuir acima das paixões, dos interesses partidários, ideológicos, financeiros ou de qualquer outra espécie, para a superação da crise, a correção dos desvios e o restabelecimento dos laços que nos viabilizam como sociedade e como sociedade civilizada. Quero referir-me, entre as instituições que devem assumir essa responsabilidade, de um modo muito especial às universidades, centros de desenvolvimento do saber, como se autodenominam e como efetivamente devem ser. Quero afirmar, em consequência, que assumir essa responsabilidade e dar sua contribuição para essa análise e para uma saída alternativa voltada a viabilizar uma sociedade sustentável, ética ou civilizada, repito, sintonizada com os avanços da ciência e da tecnologia, constitui uma imperiosa decorrência da própria natureza ou da identidade da universidade, que não pode furtar-se a desempenhar esse papel. Isso posto, quando da eleição da Dilma Rousseff em seu primeiro mandato, escrevi uma análise em meu blog
que intitulei A Herança Maldita de Dona Dilma. Título que relativizei um pouco, até por sugestão de meus amigos, para a difícil herança de Dona Dilma. Hoje pode-se ver que a herança era realmente maldita. Apontei então 3 fatores dessa maldita herança. A corrupção, indo além de sua dimensão pessoal, que sempre existiu nas coisas humanas, mas que nessa herança tinha tomado conta das instituições, transformando-se numa corrupção institucional. Uma economia lastreada no consumo exacerbado, através da ampliação irresponsável ou mesmo demagógica do crédito e dos juros extorsivos, para salvar e fortalecer os sistemas concentrados e concentradores da economia, setores empresariais, sistema bancário e outros segmentos privilegiados. Em terceiro lugar, uma estrutura governamental inchada por 37 ministérios, transformados em moeda de troca para a busca de apoio ou para acobertamento de amigos e companheiros. De lá para cá, a evolução dos fatos mostrou que essa herança era realmente maldita e não apenas difícil. Passo por cima, nesse momento da análise direta da corrupção e da política do consumismo, e me atenho nessas considerações apenas a uma análise da questão, a questão dos 39 ministérios. Herança inicial acrescida por mais 2, e cuja dimensão não está sendo entendida, nem denunciada, e sobre o que também não está havendo qualquer proposta que possa responder à dimensão dessa gravidade. Quero dizer que até este momento as propostas oferecidas de diminuição do número de municípios são propostas que nem vão contribuir na superação momentânea da crise, nem vão remover suas verdadeiras causas. Propostas bem ao feitio do que vem sendo feito com outras promessas semelhantes, como a reforma política, por exemplo, que pelo que se está propondo ou modificando não vai levar a coisa nenhuma, a não ser contribuir para acalmar o clamor do povo nas ruas. Não leva, pois, a lugar nenhum diminuir o número de ministérios de 39 ou 38 para 30 ou para 20, sem que haja qualquer critério, a não ser, mais uma vez, promover a diminuição estritamente necessária para acalmar críticas e continuar comprando e vendendo apoios através da distribuição de ministérios e de outros órgãos, oferecendo cargos e liberando dinheiro para aliados ou adversários, como, aliás, temos visto afirmar diretamente nos meios de comunicação, o que revela a dimensão da ignorância, da irresponsabilidade ou do deboche, que tomou conta de responsáveis pelas instituições nacionais. Vou fazer uma comparação para que você, meu caro amigo, minha querida amiga, possa melhor considerar o que eu estou afirmando. Na verdade, para que qualquer organismo tenha vida, seja sadio, cumpra seus objetivos, deve haver uma relação, uma sintonia ou uma identidade entre as funções e a estrutura orgânica, ou seja, o conjunto de órgãos que compõem, sob pena de seu mau funcionamento ou mesmo da morte do organismo. Assim também na organização social, quer em sua dimensão social, econômica ou em sua dimensão política. Cada função
deve ter um órgão responsável por seu funcionamento. Assim, para andar, temos duas pernas, funcionando articuladamente como um sistema. Para ver, temos dois olhos. Para respirar, temos um sistema só. E para que o sangue circule, também um só sistema sanguíneo. Imagine o que seria, o que aconteceria se esses sistemas ou seus órgãos fossem multiplicados, o número de pernas, o número de olhos, ou dos sistemas sanguíneos ou respiratórios, sejam quais forem as razões que se alegassem para essa multiplicação. Seria monstruoso. Pois é isto que vem acontecendo no organismo político brasileiro. É essencialmente isto que vem impedindo e continuará impedindo a governabilidade do país. Se pespegaram no organismo político ou governamental 10 braços, 20 pernas, 5 olhos, 2 sistemas sanguíneos, sei lá quantos órgãos em cada sistema ou para cada função. Fizeram da administração pública ou da estrutura de governo um monstro ingovernável, corrupto por sua natureza, porque desviado de uma estrutura orgânica destinada à promoção do bem comum para se transformar em uma estrutura que multiplica seus órgãos, não para atender ao bem comum, mas para atender interesses de toda ordem, de pessoas, de grupos e partidos, ou para satisfazer a ganância pelo poder ou pela riqueza de pessoas ou corporações que, quanto mais têm, insaciavelmente mais querem. Tal estrutura é que gera a ingovernabilidade. Não é lógica, não é racional, não é produtiva. Ninguém a controla, nem o presidente, nem seus órgãos de controle. É a porta aberta para a corrupção e a ineficiência. Não é possível o planejamento e a racionalização das funções pela multiplicidade de órgãos. Não se chega a resultado nenhum em termos de promover o bem comum. As instituições se corrompem, se tornam ineficientes, se deterioram. Chega-se ao ponto em que chegamos, ou onde estamos ameaçados de chegar. Esse descontrole se agrava tanto mais quando cada parte do organismo é entregue a pessoas, grupos ou interesses incontroláveis, como está acontecendo. O maior problema, meu amigo, minha amiga, não é principalmente o quanto custa financeiramente tal estrutura, ou tal ignorância sobre o mínimo da forma como funciona um organismo social, ou de como deve se estruturar e funcionar o governo. O maior problema é quanto essa estrutura monstruosa destrói os laços que viabilizam a sociedade. E lembro o ensinamento de Aristóteles, citado no início dessas considerações. E é esse entendimento que nos permite afirmar que a manutenção de tal estrutura de governo se reveste de uma forma de corrupção muito maior do que o custo financeiro direto e muito maior do que o próprio mensalão, o petrolão e outros superlativos que virão por aí, porque está na origem desses desvios, no seu acobertamento. Contudo, já que me alonguei o suficiente, dizendo que uma estrutura lógica, eficaz, ética do governo, que deveria ser exigida no debate das decisões referentes, é o que importa. A
diminuição dessa dimensão monstruosa, ineficaz, irresponsável, corrupta e corruptora de quase 40 ministérios teria que reduzir-se a algo em torno de 10 a 15 ministérios sistêmicos, como acontece em geral em todos os países civilizados e já aconteceu no Brasil, e como acontece também em todo organismo vivo na natureza, guardadas as especificidades de cada organismo. É preciso perceber que é em torno desse o número de sistemas componentes de qualquer organismo social, sistemas desdobráveis articuladamente face à complementariedade de suas funções em 2 ou 3 órgãos voltados a promover o bem comum e não multiplicados de acordo com o interesse de quem governa ou de quem participa do poder, com vistas de tornar eficaz o comércio de cargos e de consciências, com vistas à manutenção do poder e participação nas suas benesses. Numa primeira aproximação, meu amigo, minha amiga, nesta linha de raciocínio, poderiam ser identificados os seguintes sistemas e suas principais funções. Um sistema social, envolvendo as funções de saúde, educação, assistência, bem-estar e assim por diante. Um sistema de infraestrutura, envolvendo transportes, comunicações. Um sistema econômico, envolvendo as funções de produção e circulação de bens e riqueza. Um sistema político, envolvendo a organização do Estado e as funções administrativas do governo. Um sistema de segurança interna e justiça ou garantia dos direitos humanos. Um sistema de segurança externa e um sistema de relações do país com o mundo exterior. Mais do que isto, é construir e manter um monstro, participar da herança maldita, sustentar a ingovernabilidade. Queridos amigos e queridas amigas, é isso. É num debate, numa avaliação e no desenvolvimento de propostas a partir da natureza dos fatos, das realidades como elas são, e elas são assim, e não como as apresentam interesses de toda espécie, que eu desejaria que se envolvesse a sociedade, especialmente se envolvesse as universidades, repito, como centro do saber, para que as decisões voltadas a reverter o processo desagregador que ameaça nossas instituições, já alertava Aristóteles, para que esse processo possa ser revertido e o Brasil, tão grande por sua natureza e pelas qualidades e potencialidades de seu povo, possa retomar o caminho da construção de uma sociedade verdadeiramente humana, participativa e solidária. Colabore, meu amigo, faça a sua parte, difundindo, comentando, compartilhando. Um grande abraço. De nós um só. People around the world sing the same song. Solidarity in the world. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song. Solidarity in the world. Solidariedade, solidarity, la solidarité